Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou o professor Vinícius e estamos aqui para mais uma aula desta semana. Vamos lá? Começaremos a nossa aula falando sobre as camadas do planeta Terra. Vamos agora para o interior do nosso planeta. Ele é dividido em 3 camadas. A camada mais externa, chamada de crosta terrestre, a camada intermediária, chamada de manto, e a camada mais interna, chamada de núcleo, que se divide em 2 partes, o núcleo interno e o núcleo externo. É na crosta terrestre que a gente encontra a litosfera, representada pelas rochas e pelo solo. Também na crosta terrestre a gente encontra a hidrosfera, como os oceanos, os rios, os lagos, as geleiras, ok? Então, pessoal, a gente vai ver em uma próxima aula em detalhes sobre cada uma dessas camadas que formam o interior do nosso planeta. E antes que eu me esqueça, prestem bem atenção. Nunca confundam os subsistemas do nosso planeta, ou seja, os subsistemas terrestres, como a litosfera, a hidrosfera, a atmosfera, a biosfera, com as 3 camadas que formam o interior do nosso planeta, que é a crosta terrestre, o manto e o núcleo. Ok, pessoal? A atmosfera é a camada de ar que envolve todo o planeta. Ela é composta por gases, que têm a função de proteger a Terra contra os raios ultravioletas e manter a temperatura média do nosso planeta. É na atmosfera que a gente encontra os gases necessários para a nossa respiração. Alguns gases da atmosfera atuam como uma estufa natural, que é responsável pelo fenômeno chamado efeito estufa. Assistam agora esse pequeno vídeo explicando melhor sobre o efeito estufa e o problema do aquecimento global. As mudanças no clima são consequência do aquecimento do planeta. A maioria dos cientistas já acredita que é a ação nociva do homem sobre a natureza que intensifica a emissão de gases poluentes na atmosfera, elevando a temperatura da Terra. Vamos entender como isso acontece. A Terra é aquecida por um fenômeno natural chamado efeito estufa. Sem ele, o planeta seria muito frio e a vida das espécies estaria ameaçada. Podemos comparar com uma estufa usada no cultivo de plantas. Os raios solares passam gerando o calor, que é retido pela estufa e ajuda as plantas a crescerem. Na atmosfera, os gases de efeito estufa permitem que o calor gerado pelos raios do Sol seja retido, como um cobertor sobre o planeta, mantendo a temperatura estável na média de 15 graus Celsius. Mas essa temperatura está se elevando na superfície terrestre por causa do aumento da concentração de gases na atmosfera, especialmente o gás carbônico, que é produzido a partir das queimadas em florestas e da queima de combustíveis fósseis, como o petróleo, que abastece os carros a gasolina e a óleo diesel. Outros gases também contribuem para potencializar o efeito estufa, como os gerados a partir das fazendas de criação de gado. Desde o início da industrialização até os dias atuais, a temperatura média da Terra já teria subido quase 1 grau Celsius. No ritmo atual, as previsões são de que a temperatura do planeta possa aumentar em 4 graus Celsius até 2100. Isso pode impactar ainda mais o clima, provocando o derretimento das geleiras, aumento do nível do mar, desaparecimento de áreas costeiras, temperaturas extremas, secas prolongadas, tempestades, furacões, inundações que afetariam a produção agrícola e ameaçariam a vida de espécies animais e vegetais. A China e os Estados Unidos são os países que mais emitem gases poluentes do planeta. O Brasil está em 7º lugar no ranking. Para reduzir a emissão de gases de efeito estufa e limitar as mudanças climáticas, é necessário um esforço global. Todos os países devem se comprometer a reduzir o desmatamento e promover ações de reflorestamento, priorizar o transporte público de qualidade, ampliar a produção e incentivar o consumo de biocombustíveis, estimular o uso de fontes renováveis, como as energias solar e eólica, modernizar os processos industriais para torná-los menos poluentes e mais,
reduzir a produção de lixo, investir na reciclagem e reutilização de materiais e melhorar as práticas agropecuárias. Governos e setores produtivos da sociedade têm que fazer a sua parte. Mas cada um de nós também pode contribuir adotando hábitos de consumo sustentáveis, economizando energia e dando preferência ao transporte público. É importante ajudar na conscientização da sociedade e cobrar dos governantes o compromisso com as boas práticas ambientais para tornar a nossa Terra um planeta melhor de viver. Então é isso, galera. Ficamos com a nossa aula por aqui. Não deixem de fazer as atividades propostas. Fiquem bem e bons estudos!